Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal da Igreja Batista Reconstruir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe também seus comentários e compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que esse trabalho chegue a outras pessoas. Vamos falar hoje da carta à Igreja de Sardes. Nós temos feito alguns estudos durante esse período da pandemia e nós vamos falar hoje sobre a Igreja de Sardes. Eu peço que você abra no capítulo 3 de Apocalipse. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Sardes ficava a 80 quilômetros do oriente de Esmirna. Ela foi a primeira cidade a emitir uma moeda. O nome Sardes significa cântico de alegria. Ela foi destruída em 1402 por um sargento imperador mongol chamado Tamerlão. Hoje a cidade de Sardes não mais existe. Temos um esquema aqui a ser seguido, onde o Senhor faz elogios, críticas, dá instruções e faz promessas. Você vai ver que não existe crítica à igreja de Esmirna e à igreja de Filadélfia. Essas são as duas exceções. Vamos organizar o conteúdo para que fique mais fácil para você entender. Primeiro, o Senhor faz uma apresentação. Nessa apresentação à igreja de Sardes, ele se apresenta como quem tem os 7 Espíritos de Deus. E logo, isso começa a mexer com a nossa cabeça, porque nós ouvimos falar de apenas um Espírito, e não 2 ou 3, ou muito menos 7. Mas o que o Senhor desejava nos dizer com esta expressão 7 Espíritos? Bem, nós vamos encontrar no capítulo 1, versículo 4, 7 Espíritos que estão diante do seu trono. No capítulo 4, versículo 5, nós vamos encontrar as 7 lâmpadas acesas diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. E no capítulo 5, versículo 6, vamos ver 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Percebemos então que há uma relação entre as lâmpadas ou o candelabro com os 7 Espíritos de Deus. O 7 na Bíblia tem o objetivo de transmitir a totalidade, de completude. E o que está sendo aqui dito é isso. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver lá uma expressão interessante no capítulo 11, versículo 2, e você vai entender o que pode então ser os 7 Espíritos de Deus. Não são 7 Espíritos, 7 Espíritos Santos, não. São, na verdade, é apenas um Espírito, mas as múltiplas formas que esse Espírito tem de se manifestar. Como este não é o assunto do vídeo, para não ficar muito longo, espero que você tenha entendido. Mas poderemos, talvez, lá na frente, fazer um vídeo apenas sobre os 7 Espíritos de Deus.
Vamos tratar 4 pontos na carta à igreja de Sardes, e estes 4 pontos, de alguma forma, vai conseguir resumir este conteúdo, para que o vídeo não fique muito longo. Primeiro, o elogio, depois a crítica, a instrução, enfim, a promessa. O elogio que o Senhor faz à igreja de Sardes é que alguns permanecem na fé, alguns têm mantido a fé. Este é um elogio que poucos recebem nestes últimos dias, porque muitos estão abandonando a fé. E talvez você possa pensar consigo: mas temos inúmeras pessoas enchendo diversas igrejas e nunca se falou tanto do evangelho como se fala hoje. Queria dizer que a apostasia não é apenas apostasia coletiva, mas ela pode ser doutrinária. E muitos estão esquecendo a sã doutrina. E muitos estão criando para si leis e regras que nem mesmo conseguem seguir. Muitos têm deturpado os ensinamentos e interpretam as escrituras ao bel prazer. Mas ainda havia um remanescente na igreja de Sardes. Como sempre houve um remanescente em toda a história, e Deus trabalhou com um remanescente. O Senhor direciona um elogio positivo. O Senhor direciona um elogio à igreja de Sardes. Segundo ponto é a crítica. A crítica, ela não deve ser vista como pejorativa, mas como uma oportunidade de visualizar aonde estamos errando. E a crítica à igreja de Sardes era uma crítica dura. Você tem nome de que vive, mas está morto. Dura essa realidade onde as pessoas acreditam que ainda são quando não mais são. Estamos vivendo dias onde a igreja está vivendo de aparências. E nós temos uma grande e crescente fama em todo o mundo. No entanto, como podemos ver, o Senhor diz àquela igreja: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A questão não é apenas o executar, ou fazer, mas como fazer. Uma obra pode ser começada e não ser terminada. E ela pode também ser começada, ser terminada, mas não ter nenhuma qualidade. Quando essa obra passa pelos critérios do Senhor, Ele a reprova. Precisamos estar atentos à maneira que estamos operando o serviço cristão. Não podemos pensar que o Senhor ele está receptivo a qualquer coisa que fizermos. Existem regras, existe uma doutrina que é chamada de sã doutrina, e nós precisamos levar a sério isto. As igrejas precisam servir ao Senhor com excelência. Temos então a instrução. A instrução aponta para o arrependimento, é arrepende-te e fortalece o que resta. Era necessário que fosse feita uma grande mobilização naquela igreja, para que nem todos fossem contaminados, para que o remanescente pudesse ser conservado. Quando um vírus, e esta é uma oportunidade muito boa para falarmos disso, ele adentra uma célula, ele a escraviza e a faz produzir mais e mais e mais, a ponto de todo o corpo ser tomado. E foi o que estava acontecendo em Sardes. Mas o Senhor diz: arrepende-te e vocês precisam urgentemente fortalecer o que resta. É preciso que nós façamos um trabalho muito forte com aqueles que estão dispostos a servirem ao Senhor e a viverem um evangelho sadio. Um evangelho onde não há barganhas, um evangelho onde não há a fama, a busca do interesse pessoal. É preciso que se fortaleça esse remanescente, como foi feito aquele trabalho ali em Sardes. Esta é uma aplicação para os nossos dias. A promessa. O Senhor diz que
eles seriam vestidos de branco. Os vencedores seriam vestidos de branco, portanto seriam honrados, porque as vestes brancas, elas sempre simbolizaram a justiça na Bíblia Sagrada. E o Senhor também diz que de maneira alguma arriscaria os seus nomes do livro da vida e que até mesmo confessaria diante do Pai e dos seus santos anjos. Esta é uma promessa espetacular, uma promessa que garante que o remanescente, que os que permanecerem, terão salvação, serão honrados. A mensagem à igreja de Sardes nos mostra que vale a pena sair da condição de frios, de mornos, para a condição de atuantes, pessoas que perseveram, pessoas que buscam, que vão a todo vapor trabalhando pelo reino de Deus. Esta promessa, ela nos faz repensar todas as ações que temos tido em nossa vida cristã. Portanto, que esta palavra possa iluminar o seu entendimento e te mostrar que aquilo que você está fazendo não é vão, que não deve ser feito de qualquer forma e que pode sim ser feito com excelência, porque o Senhor estará observando tudo o que estamos fazendo e teremos a nossa recompensa. Forte abraço e até a próxima.